Quantas pessoas nos visita pela primeira ou segunda vez? Você que está nos visitando, dê um sinal com a mão para que eu possa conhecer. Temos o nosso irmão lá atrás, que bênção. O que a igreja tem para dizer para o nosso irmão que está nos visitando? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Permaneça com a gente. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Nós estamos nesse mês de março com a campanha O Justo Viverá pela Fé. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 5. Fica no Novo Testamento. Romanos, capítulo 5. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo para que juntos possamos fazer a leitura do texto sagrado. Carta aos Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Romanos vai ficar depois do livro de Atos. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João. Logo após você vai encontrar Atos e depois você vai encontrar Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quem encontrou, diz eu amo a Bíblia. Se você não encontrou, você pode também acompanhar na projeção aqui. Romanos 5, nós vamos ler somente o verso 1. Eu vou acompanhar com vocês. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, o verso 1 diz assim: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Solte aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, todo espírito roubador da tua palavra. Diga: Deus, que nessa noite eu possa ouvir a tua voz, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Graças a Deus. Levante sua cabeça, olhe para mim e ouça atentamente. Na carta aos Hebreus vai dizer, o Senhor vai declarar na sua palavra, que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, a alma do Senhor, Deus não tem prazer na sua alma, Deus não tem prazer nessa pessoa. Romanos 5:1 vai dizer que fomos justificados. Fomos o quê? Justificados para termos paz com Deus, e por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar sobre a justificação. A justificação, ela é um dos pilares da salvação. Todo ser humano, se ele deseja ser salvo, ele é salvo por meio da fé. A fé em quem? Em Cristo Jesus. Somente Jesus Cristo é que pode salvar uma pessoa. A igreja não salva. O bispo, o pastor, o padre, o papa, o apóstolo, nenhuma pessoa consegue salvar uma alma perdida. Somente por meio de Jesus Cristo que nós somos salvos. Eu posso ouvir um amém? Somente por meio de Jesus Cristo, não há outro meio. Só que a Bíblia vai dizer da justificação. O que é a justificação? A justificação não é algo que eu alcanço pelos meus esforços. Você já viu que tem pessoas que dizem assim: não, eu sou um homem justo, eu gosto das minhas coisas justas, eu gosto das minhas coisas certas. E você talvez conhece alguém que é justo, com ele é tudo no certinho,
tudo calculado certo, é justo. Só que a Bíblia vai dizer que a justiça humana, lá em Isaías, vai dizer isso, Isaías, se eu não me engano, 64, isso, Isaías 64, o verso 6, vai dizer que a nossa justiça humana, ela é impura. A justiça humana é comparada como um trapo de imundície. O que é um trapo de imundície? Para você entender o que a Bíblia mostra, a justiça humana. A justiça humana ela é comparada como um trapo imundo. A Bíblia fala dos leprosos. Uma pessoa leprosa era uma pessoa cheia de feridas no seu corpo. E ela envolvia ali trapos, bandetes ali, panos no seu corpo, para poder cobrir aquelas feridas, para as moscas não sentar, para tentar ali conter a secreção. Só que de vez em quando tinha que tirar aqueles trapos, aqueles panos. E quando ia tirar o pano vinha com a casca da ferida, vinha sujo, um negócio nojento, é ou não é? E mesmo que a pessoa lavasse, não servia mais, de tão imundo que era, de tão nojento, de tão sujo, de tão contaminado era aqueles trapos que envolvia ali os leprosos, que não serviam para nada. Quando se tirava o trapo ali das feridas, o pano da ferida, era necessário colocar no fogo e queimar. Nem lavando dava mais para usar. Então a Bíblia vai dizer que a nossa justiça, a justiça humana, ela é comparada como um trapo de imundícia. É algo que não serve. A justiça humana não tem nenhum poder. Ninguém diante de Deus pode por si mesmo apresentar-se como justo e dizer: oh Deus, eu sou uma pessoa justa, oh Deus, eu sou uma pessoa honesta. Ainda que a pessoa tenha boas obras nessa terra, ainda que a pessoa tenha feito boas coisas, mas por conta do pecado, quando o pecado entrou no mundo, o pecado trouxe consigo a injustiça, ou o pecado trouxe consigo o mal. Então todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas nascem injustas, elas nascem immerecedoras do amor, da graça de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Deus decidiu nos justificar. Deus decidiu justificar você. Deus decidiu nos tornar justos por meio de Cristo Jesus. Amém? Deus pegou eu e você, pecador. Ele pegou os nossos pecados e colocou em Jesus. Ele pegou a nossa culpa. Ele pegou a nossa dívida. Ele pegou o nosso mal, tudo que era ruim de nós, o nosso pecado, a nossa culpa, e transferiu para Jesus. Colocou em Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar, ali ele se fez maldito no meu e no seu lugar. O que me torna injusto, o meu pecado, Deus faz com que Jesus carregue na cruz do Calvário, inocente, sem pecado. Deus pega o injusto e transfere essa injustiça para o justo. E Deus pega a justiça de Cristo, porque Ele era inocente, sem culpa e sem pecado, sem erro. Deus pega a justiça de Cristo e transfere para mim, me tornando justo. Então, através de Cristo Jesus, nós somos o quê? Justificado. Quando uma pessoa diz: eu sou um homem justo, uma mulher justa, ela só pode dizer isso se ela entregou a vida a Jesus Cristo, se ela recebeu Jesus Cristo como Salvador. Porque diante de Deus, uma pessoa só é justa, só é justificada mediante o sacrifício de Jesus. Porque quando nós nos apresentamos diante de Deus, ainda que sejamos falhos, ainda que sejamos pecadores, mas quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus já não vê mais nós. Deus vê quem? Cristo Jesus. Quando Cristo estava ali morrendo na cruz, Deus não viu o justo, Deus não viu um homem inocente,
O que Deus viu foi um homem culpado, um homem que estava levando o pecado da raça humana. Quando Deus olhou para a cruz, Ele não viu Jesus, Ele viu a mim e você, amém? Ele viu os nossos pecados. Por isso que Jesus diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não contempla a iniquidade. Então Deus pega o pecado da raça humana e coloca em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, para nos tornar justos diante deles. Quantos compreendem isso? Então em Cristo Jesus nós somos o quê? Justificado. Diga comigo, diga: em Cristo Jesus eu sou justificado. Então é um ato de Deus. Deus decidiu nos tornar justos. Deus decidiu nos tornar inocente. Diante do tribunal de Deus, Deus decidiu fazer com que você fosse inocente. Deus decidiu te tornar livre da condenação. Por isso que Romanos, capítulo 1, do verso 8, ou capítulo 8, o verso 1, Romanos 8, verso 1 vai dizer assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, tem alguma condenação para mim? Não. Por quê? A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Quando Jesus, ouça isso aqui, quando Jesus ele veio morrer no nosso lugar, Ele anulou 3 coisas que o pecado faz. Primeiro, o pecado traz culpa. Diga comigo, diga: o pecado traz culpa. 3 coisas que Jesus anulou do pecado na vida da raça humana. Primeiro, a culpa. O pecado traz culpa. Segundo, o domínio do pecado. Porque quando uma pessoa peca, ela agora se torna escrava do pecado. Agora o pecado tem domínio sobre ela. Você já viu que tem pessoas que quando elas se entregam aos seus desejos malignos, ela agora não consegue mais sair da bebida, da droga, da prostituição. Ela pensa assim: não, eu vou, só vai ser uma vez. E de uma vez ela não consegue sair por si mesma, porque agora o pecado domina a vida dela. Agora ela não consegue mais vencer o pecado por si mesma, agora ela é dominada. Então o pecado, ele tinha o domínio da raça humana. O ser humano, por mais que quisesse se libertar do pecado, ele não conseguia, porque o pecado dominava. O pecado traz culpa, ele traz o domínio sobre a pessoa e ele traz consequências. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte, não só a morte física, mas a morte eterna. E traz também a ira de Deus. Traz a ira de Deus, a condenação de Deus. O inferno não foi feito para as pessoas. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Só que por conta do pecado, faz com que agora a raça humana também esteja destinada à condenação eterna. Aquilo que era para o diabo e para os seus demônios, agora o homem pecador, que não se arrepende, que não se volta para Deus, ele está condenando a sua alma ao lago de fogo eterno. Então Jesus, Ele veio nos livrar da culpa do pecado. Diga amém por isso. Se tem uma coisa que o diabo trabalha quando você erra, é trazer culpa sobre você. Colocar culpa que você não presta, que você não vale nada, e você começa agora a se culpar. Você começa agora a se condenar. Você começa agora a colocar dentro de você um peso tão grande. Eu quero dizer para você, não se culpe. Não deixe o diabo ficar te culpando. Não deixe o diabo ficar te condenando. Porque Jesus já nos livrou da culpa do pecado, amém? Ele já nos livrou da culpa do pecado. Se eu disser para você aqui nessa noite, se eu disser você é um pecador, você é falho, e você vai reconhecer: eu sou falho, eu sou pecador, eu sou imerecedor do amor de Deus. Se eu disser você é indigno, você é errante, longe de Deus, e você vai reconhecer a sua natureza pecaminosa.
Mas só que muitas vezes a gente fica só preso a essa condenação de pecado, essa condenação. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer uma autoanálise, mas eu estou dizendo que o diabo usa a culpa do pecado para nos afligir. Porque se eu disser que diante de Deus, através de Jesus, você não tem mais nenhuma culpa, se eu disser que diante de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, você é inocente, se eu disser que diante de Deus, você é justo, você talvez vai ter dificuldade de entender isso. Porque você vai dizer, mas eu sou pecador, mas eu sou falho, mas eu errei, mas eu tropecei, mas eu caí, mas eu desobedeci a Deus. Sim, nós somos falhos, mas nós precisamos entender que através de Cristo, nós fomos o quê? Justificados. O diabo não pode ficar te condenando, o diabo não pode ficar te acusando, porque senão você nunca vai conseguir fluir naquilo que Deus te chamou. Você não vai conseguir ser usado para aquilo que Deus te chamou, porque você vai se achar imperfeito, porque você vai se achar falho, indigno. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós fomos o quê? Justificado. Em Cristo Jesus você foi absolvido. O diabo está lá dizendo, ele errou, e Jesus está dizendo, eu paguei o preço, ele não deve mais nada, você não deve mais nada. Não existe condenação para mim, não existe condenação para você que está em Cristo Jesus. E você não pode deixar o diabo ficar te oprimindo, te acusando, te condenando. E você nunca vai se sentir digno. E tem pessoas que nem vêm mais à igreja, porque ela se sente tão indigna de estar na presença de Deus. Mas entenda, Deus enviou Jesus para te perdoar e te tornar justo, para te tornar justificado, mediante a fé. A fé faz isso, faz a gente ter paz com Deus. A paz com Deus é diferente da paz de Deus. Paz com Deus quer dizer o que, bispo? Que a gente estava longe, distante de Deus, a gente era inimigo. Mas através da fé em Cristo Jesus, e precisa ter a fé certa, porque tem um ditado popular que diz assim, o importante é ter fé. Não, o importante é ter a fé certa. Porque tem gente tendo fé errada, a fé naquilo que não é para ter fé. Tem gente tendo fé no pastor, tendo fé no homem, na mulher, em pessoas que foram homens de Deus, mulheres de Deus. A fé minha não pode estar depositada em Maria, porque Maria foi uma mulher de Deus, mas não era Deus. A minha fé não pode estar depositada no apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro foi um homem de Deus, mas não era Deus. A minha fé não pode estar depositada em José, o pai de Jesus, aqui nessa terra, porque José foi um homem de Deus, mas não era Deus. Agora Jesus sim, porque João capítulo 1 vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. A Bíblia diz que Jesus estava com Deus, e ele era Deus. Maria não foi Deus, e nem é Deus. Pedro não é Deus, pastor não é Deus, padre não é Deus, são seres humanos. Deus só existe um, que é o Senhor Pai, através também do seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, amém? Então eu não posso depositar a minha fé no pastor, que o pastor não é Deus, o bispo não é Deus, a igreja não é Deus. Só existe um que é Deus e que morreu na cruz. Quem morreu na cruz não foi o Papa, não foi o padre, não foi pastor, não foi bispo, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não só morreu, mas ressuscitou, amém? Então quem me justifica não é a Maria, não é o João, não é o Pedro, não é o pastor. Quem me justifica é Cristo Jesus, que é em Cristo que nós somos salvos, amém? A Maria foi uma mulher de Deus. O Pedro foi um homem de Deus, como tem muitos homens de Deus, como você é uma pessoa de Deus, amém? Mas não é Deus, você não é Deus e nem será Deus. Então nós não somos Deus. Por isso que Jesus disse na tentação para Satanás, somente o Senhor teu Deus adorarás. Você só pode adorar Deus, você não pode adorar pessoas, nem cantor, nem ninguém.
Somente a Deus, o único que é digno da sua adoração. E o único que intercede por nós, que a Bíblia diz, é Cristo Jesus. É através dele que nós somos justificados. É através dele que nós nos tornamos inocentes. Porque foi ele que pagou o preço. Foi ele que morreu por nós naquela cruz do Calvário. Amém? E ele morreu para tirar o domínio do pecado. Para que você não seja mais escravo do vício. Para que você não seja mais escravo de Satanás. Para que você não seja mais escravo do medo. Para que você não seja mais escravo do mal. Para que você tenha domínio sobre o pecado. E ele morreu também para nos livrar das consequências do pecado. Em Cristo Jesus nós somos o quê? Justificado. Não existe condenação para você. Em Cristo Jesus você é livre. Você é inocente. Não há culpa, não há condenação. Mas o papel do diabo é o quê? É nos acusar. E tem gente que não rompe, tem gente que não funciona no reino de Deus, porque vive debaixo de acusação de Satanás, porque vive debaixo de condenação do diabo. Ah, mas eu errei, ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Mas esquece que Jesus também fez algo muito maior, que foi dar a vida por nós e morrendo pelos nossos pecados, amém? E em Cristo Jesus, o diabo não pôde me condenar. Então não deixe o diabo ficar te condenando. Ah, de coisa que você fez ontem, fez hoje, fez lá no passado, não importa. Jesus já morreu e pagou o preço para te salvar. Jesus já morreu e pagou o preço. E ele diz, você é inocente agora. Se você se arrependeu, se você reconheceu diante de Jesus, oh Jesus, eu errei, me perdoa, de coração, com sinceridade, sem hipocrisia, se voltou para ele, meu irmão, você já está livre. Você já está perdoado. Para que ficar trazendo o passado? Para que ficar remoendo? Para que ficar deixando o diabo te condenar? Você não tem mais culpa diante de Deus hoje. Se você reconhece Jesus como seu Salvador, se você já entregou sua vida a Ele, diante de Deus hoje, Deus olha para você e diz, esse é justo, porque Ele pegou o seu pecado e colocou no Filho dele, para que carregasse, pagasse aquele pecado, e pegou a justiça do Filho dele e colocou em você. Então ele olha para nós, ele vê Jesus, então ele diz, está livre, está abençoado, você não me deve nada, você não fez nenhum mal para mim, você é meu filho amado, eu te amo. Mas o diabo está lá dizendo, Deus, ele pecou, Deus, ele errou, ele fez isso e aquilo, mas Deus está lá, e Jesus está dizendo, eu já paguei o preço, ele não deve mais nada. Você não deve nada. Diga comigo, diga, eu não devo nada. Diga comigo, diga, Jesus já pagou o preço do meu pecado. Diga, eu estou justificado diante de Deus. Você está justificado diante de Deus. Você não deve nada. Então entenda isso. É isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Então o justo ele entende, eu não devo mais nada, então Deus é comigo. Jesus já pagou o preço, então a condenação, não há mais condenação na minha vida. Diante de Deus eu estou livre, eu estou absolvido da minha condenação. Diante de Deus eu estou em paz com Ele, porque é isso que Romanos 5:1 diz, nós temos paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus, nós não somos mais inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus, amém? E o justo viverá pela fé. Tudo que for acontecer na vida dele, vai acontecer porque ele é um homem de fé, porque ele acredita de coisas boas que vão acontecer, de milagres, tudo que ele vai viver porque ele crê em Deus, porque ele tem fé em Deus, porque ele acredita em Deus, porque ele tem depositado a fé dele em Deus, porque ele sabe que Deus provê todas as coisas na vida dele. Então entenda isso nessa noite. Não deixe o diabo ficar te acusando. Não deixe o diabo ficar te condenando. Diante de Deus, através de Jesus Cristo, nós somos justificados. Você não é mais culpado. Você é inocente, sim ou não? Diante de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, eu me torno inocente. Ah, mas eu não sou. Eu sou.
porque eu reconheço que Ele pagou o preço por mim. Eu sou, porque Ele já morreu, já pagou a minha dívida, porque Ele já pagou o preço. Então não deixe o diabo ficar te condenando, não deixe o diabo ficar te acusando. Se liberte nessa noite, entenda: eu sou justo, eu sou uma pessoa íntegra diante de Deus, porque Jesus já pagou o preço para me salvar. Amém? E eu quero orar por você, para que nenhuma condenação domine na sua vida, para que o diabo não prevaleça contra a sua vida, e para que você seja livre de toda culpa. Tem pessoas que precisam ser livres da culpa. Amém? Eu quero convidar os obreiros, venham aqui os obreiros diante do altar, os pastores, nós vamos orar por você. Isso, fique de pé, por gentileza. Eu queria também convidar você para vir aqui diante do altar. Vem como uma pessoa que não deve nada mais. Ah, bispo, eu não estou com a minha consciência pesada. Tá, se volte para Deus, peça perdão a Ele, Ele vai te perdoar. Se você puder, vem aqui diante do altar, pode vir mais para perto. Aqui quanto mais perto do altar, mais a unção vai fluir na sua vida. Amém? Vem aqui mais perto do altar, os obreiros, o pastor vai te ajudar aí. Não fica nos corredores não, porque eu quero ungir vocês. Isso, Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você entenda: não existe condenação contra você. Então não fique cabisbaixo, não fique: eu vou lá na igreja, o que é que os irmãos vão pensar? Ei, Jesus Cristo já te justificou. Não é o pastor, não é o bispo, não tem ninguém que te condene aqui. Mas eu errei. Mas se você se arrependeu diante de Deus, você é justo, diante de Deus você é inocente. Esse é o poder do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, de tornar o pecador inocente. Amém? Então não deixe irmão, irmã, seja quem for, pessoas lá de fora: estava não sei aonde e agora está na igreja. Sim, porque Jesus morreu por mim, eu reconheço, e eu estou buscando de Deus a minha justificação. Eu estou buscando de Deus a minha inocência, porque é Ele que me purifica, é Ele que me liberta. Então não se sinta constrangido, não deixe o diabo ficar te acusando, não deixe pessoas, não deixe a sua mente te acusar. Se você se arrepender dos seus pecados, hoje diante de Deus você é inocente, você é justificado. Feche os teus olhos neste momento. Nós vamos adorar o Senhor, e logo após eu vou fazer uma oração, pedindo ao Senhor que venha te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Nós cremos no poder da oração, nós cremos, porque a palavra do Senhor Deus diz assim: e a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você entrou aqui nessa noite, doente, precisando de um milagre, nós vamos clamar ao Senhor por um milagre na sua vida. Nós vamos clamar ao Senhor por uma restauração na sua vida. Então, com seus olhos fechados, se renda ao Senhor de todo o coração, neste momento. Aleluia, Jesus. Aleluia. De todas as promessas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança de um passado velho que querem nos fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer na gente acreditar, e quase chorando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. O Cristo na cruz já venceu, e saber que dele não lembra mais, e o campo agora é de Declare: nenhuma condenação há nenhuma condenação há
Para quem está, para quem está em ti, Jesus, cuja vida eterna está, pelo sangue que desceu na cruz, depois de promessas e bens, para quem está em ti, querido Senhor. nenhuma condenação há para quem Está em ti, cuja vida eterna está, pelo sangue que desceu na cruz. é certo. Certo que correrão E vê-se o pecador, mas para quem está em ti, querido Senhor. através de Cristo Jesus, nós somos justificados. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite, Pai. Coloca a tua unção sobre as mãos dos pastores, meu Pai, dos obreiros, obreiras. Deus, estão aqui pessoas precisando de libertação, de milagre, de cura, meu Pai. Cura na alma, cura nas emoções. Estão aqui pessoas precisando ser livres de culpas que elas carregam do seu passado, meu Pai, de acusações do inimigo. Ó Deus, que quando os teus filhos orarem por essas pessoas, que elas recebam a paz com o Senhor, que elas recebam o milagre, a cura em nome de Jesus. Os pastores podem orar neste momento, os obreiros, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor manifeste o teu poder aqui agora. Deus vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno que tenha agido na vida dessa pessoa, eu ordeno agora, perca as forças em nome de Jesus. Meu Deus, vai queimando agora, queima do alto da cabeça a planta dos pés, aonde houver uma entidade, aonde houver um espírito trabalhando para trazer destruição, para trazer condenação na vida desta mulher, deste homem, eu cancelo agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu digo, todo espírito em nome de Jesus que não vem da parte do Senhor, sai agora, sai dos caminhos, sai da casa dela agora. Toda macumba que foi feita, todo o trabalho que foi feito, espírito de inveja, espírito de maldição, espírito que atua na vida sentimental, meu Deus, vai quebrando agora. Quebra o poder do diabo, quebra agora todo laço de morte contra esta casa, contra essa família, toda infelicidade na vida sentimental agora, eu repreendo agora, espírito que coloca insônia, que traz pesadelo, que traz perturbação noturna, meu Deus, vai queimando agora, queima do alto da cabeça a planta dos pés, vai queimando agora toda palavra maldita, toda maldição hereditária, maldição que vai passando de família, meu Pai, de geração em geração. Quebra agora a maldição do vício, quebra agora a maldição da pobreza, da miséria, do sofrimento, da doença. Meu Deus, nós anulamos agora toda doença hereditária, toda enfermidade agora, aonde houver o câncer, câncer de mama, câncer no útero, câncer no ovário, câncer de próstata, agora, desapareça agora, o câncer, a doença, sai agora, meu Deus, vai queimando agora, toda enfermidade, toda doença, todo problema na coluna, em nome de Jesus vai sendo quebrado agora, toda enfermidade, espírito de doença, no sangue, na cabeça, nas pernas, vai tocando agora, Jesus, toca, aonde houver a dor, aonde houver a enfermidade, aonde houver o mal, em nome de Jesus agora, vai sendo desfeito agora, todo infarto, toda veia entupida, meu Deus, vai desfazendo agora, aonde houver a doença, aonde houver o mal, a insônia, a ansiedade, a depressão, em nome de Jesus saia,
sai dessa casa, sai dessa vida. Meu Deus, vai libertando essa pessoa do vício. Liberta a casa agora. Meu Deus, liberta o filho dessa mulher do vício. Liberta a filha agora. Aonde estiver o filho dessa mulher, meu Deus, vai tocando nele agora. Isso, o vício da droga, o vício da bebida, o vício da prostituição, em nome de Jesus agora. Todo vício vai sendo quebrado nessa casa, vai sendo quebrado nessa família. Anula o vício, meu Pai, nessa casa. Anula o vício do marido, anula o vício, meu Pai, do pai, da mãe, dos irmãos agora, dessa pessoa. O espírito que escraviza essa família no vício, que bate em retirada agora. Que essa família seja liberta, que essa família seja livre. Meu Deus, toda obra de feitiçaria que seja desfeita agora contra a vida dessa pessoa. Que tudo que não vem do Senhor seja quebrado agora. Meu Deus, vai visitando agora a casa, vai visitando o comércio de pessoas aqui, meu Pai. Meu Deus, vai visitando agora e vai anulando agora, vai tirando agora todo o trabalho, tudo aquilo que não vem do Senhor naquele comércio, tudo aquilo que não vem do Senhor naquela casa, vai sendo desfeito agora. Aonde tiver o trabalho, aonde tiver a macumba, vai sendo quebrado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita, meu Deus, aqueles que estão enfermos dessa família, talvez estão em casa, talvez estão em hospitais. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de morte contra esta casa, contra esta família. Seja quebrado agora, seja desfeito agora, seja anulado agora todo laço de tragédia, todo acidente. Meu Deus, repreende agora o homem mau, o homem sanguinário, seja cancelado agora. Guarda, meu Deus, proteja essa casa, proteja essa família. Meu Deus, eu quero orar agora por casamentos, meu Pai. Repreendo o espírito da pombagira que tenta destruir esse casamento, que tenta destruir a vida sentimental dessa mulher, desse homem. Em nome de Jesus, vai sendo quebrado agora, vai sendo desfeito agora. Anula, meu Pai, todo o poder das trevas que tenta destruir essa casa, que tenta destruir essa vida. Coloca as duas mãos agora, por gentileza, no alto da sua cabeça. Toda a igreja, coloca as duas mãos no alto da cabeça, com seus olhos fechados. Diga assim comigo, diga em nome de Jesus. Diga com fé, diga em nome de Jesus. Não há nenhuma condenação para a minha vida, porque eu declaro que Jesus Cristo é o meu Salvador, e eu me arrependo de todos os meus pecados, e diante de Deus eu sou justificado. E agora, por meio da fé, eu creio que eu vou ser livre de tudo aquilo que prende, que amarra a minha vida. Diga, eu vou ser livre da culpa, da condenação. Diga, eu vou ser livre do poder do mal. Diga, eu ordeno agora tudo que não vem do Senhor Jesus, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, todo mal, em nome de Jesus. Tira a mão e diga, sai. Toda doença, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus. Com os seus olhos fechados, Pai, eu declaro cura sobre os teus filhos. Seja curado agora, em nome de Jesus. A doença desapareça agora, em nome de Jesus. Receba paz com Deus agora. Receba paz no teu coração, receba paz na tua alma agora. Receba paz, seja livre na tua mente, seja livre agora. Em nome de Jesus, eu profetizo cura, eu profetizo a paz de Deus sobre a tua vida. E você que crê diz amém. Ainda aqui, querido, eu vou pedir que ligue as luzes para mim aí, por gentileza. Respira fundo aí. Tá melhor? Tá. Quem aqui, na hora da oração, você chegou aqui sentindo uma dor? Pode procurar aí, se é na perna, onde é, aperta aí. Se você estava sentindo uma dor, procura aí. Quem aqui na hora da oração estava sentindo uma dor e a dor sumiu? Tem alguém que na hora da oração, dor da cabeça, dor no braço, e você de repente na hora da oração, você diz, bicho, sumiu, graças a Deus. Tem alguém que estava sentindo alguma dor e a dor sumiu? Faz assim com a mão. Tá, estava sentindo dor? Volta. Então nós vamos ungir você para ela não voltar mais, em nome de Jesus. Hoje ela já não vai voltar mais, sabe por quê? Porque você testemunhou. Você está curado em nome de Jesus, amém?
Está livre em nome de Jesus. Tem alguém aqui agora que está sentindo dor? Bispo, eu estou sentindo uma dor. Tem alguém que está sentindo dor? Tem alguém que na hora da oração sentiu o cheiro de vela, de cigarro, de bebida, sentiu uns arrepios fortes, parecia que você ia cair? Teve alguém que na hora da oração sentiu algumas sensações que você fala, não é normal? Não sentiu? Está todo mundo bem? Em nome de Jesus, amém? É a batalha espiritual, amém. Nenhuma condenação. Você consegue entender que diante de Deus você é justificado? Não deixa o diabo de ficar te acusando. Nem ninguém, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Mas o que eu... Não importa. Jesus já me perdoou pelos meus pecados, amém? Porque você não pode viver escravo, vivendo no pecado. E se você já se arrependeu, você já se voltou para Deus, você está livre de toda condenação, amém? Tá, amanhã, 7 horas, nós vamos ter o culto, uma reunião com jovens, tá? Se você é jovem, amanhã, 7 horas, não falte. E domingo de manhã, 8h30, nós temos o Bom Dia Espírito Santo, que é um culto voltado para a busca do Espírito Santo. E amanhã também tem evangelismo, né? 4 horas da tarde, evangelismo. Venha participar em nome de Jesus. E domingo à noite o culto da Sagrada Família. Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Aí no seu lugar mesmo, feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez, Pai. Deus, eu quero orar pela tua filha. Deus, a partir de hoje, nenhuma dor mais no pescoço dela vai voltar, porque ela está curada, ela está livre, meu Pai, de todo o mal. Sela o teu milagre na vida dela, porque foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que tirou essa dor, essa enfermidade, Pai, e esse incômodo, meu Pai. Ó Deus, e que ela possa voltar para sua casa, livre de todo mal, Pai. Que a partir de hoje, meu Pai, o teu milagre se estabeleça na vida dos teus filhos, meu Pai, na casa. Que a partir de hoje eles possam viver a bênção do Senhor. Pai, te apresentamos essas águas aqui que estão no altar. Consagra cada água, meu Pai. Consagra, meu Pai, também a chave desse carro que está aqui no altar, meu Pai. Ó Deus, quebra toda maldição, meu Pai, desse veículo, meu Pai. Abençoa que esse veículo seja uma bênção na vida deste homem, meu Pai. Nós profetizamos a bênção do Senhor. Deus, eu quero orar também neste momento por todos aqueles que estão com o projeto Obed-Edom na sua casa. Deus, assim como o Senhor fez na casa de Obed-Edom, faz nessa casa, faz nessa família, faz neste lar, responde a oração, muda a história dessa família. Pai, eu peço que seja assim e leve todos para casa, guardados e protegidos, e dê um final de semana abençoado em nome de Jesus, amém. Ainda antes de você voltar para o seu lugar, para a sua casa, nós temos esse projeto chamado Projeto Obed-Edom, onde nós fazemos uma campanha de oração na casa das pessoas. Se você deseja que a gente faça uma campanha de oração na sua casa, procure aqui um dos pastores, me procure, que a gente vai implantar esse projeto na sua casa, amém? Que Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, sucesso e 1 milhão de bênçãos, querido.